Você já se pegou fazendo coisas que você não gostaria repetidamente? Ou então, você já parou para pensar que tem determinadas coisas que são tão importantes para você, para sua carreira, para os seus estudos, para os seus relacionamentos, e você procrastina, deixa de lado? O que será que está acontecendo aqui agora? Sabe? Talvez você esteja num processo de autossabotagem e nem saiba. Então pode ser que esse vídeo seja muito útil para você e de repente pode ser útil para alguém que você conheça. Portanto, se você gostar, se achar que vale a pena, compartilha depois esse vídeo, manda para alguém que você de repente acha que vale muito a pena, porque pode ser que ajude essa pessoa também. Mas vamos falar sobre autossabotagem, né? E da onde que eu trouxe esse tema para falar aqui hoje? Há um tempo atrás eu coloquei no meu Facebook um post dizendo para as pessoas o que você gostaria, qual é o vídeo que você gostaria de ver lá no meu canal. E as pessoas colocaram autossabotagem e algumas pessoas também falaram comigo no inbox e me mandaram algumas perguntas, alguns questionamentos no WhatsApp. Então eu vou procurar responder essas questões na medida em que eu vou falando com você aí agora. Mas antes disso, eu queria te dizer o seguinte: quando a gente vai falar de sabotagem, de autossabotagem, seria interessante que a gente entendesse primeiro de onde vem essa palavra. Eu gosto de entender a etimologia das palavras. Eu acho que quando a gente procura entender um pouco mais o que a palavra quer dizer, só ali talvez já venham informações muito úteis para a gente. Informações que podem nos ajudar a esclarecer algumas coisas ou a refletir sobre determinados assuntos ou determinados pontos destas coisas. Então eu fui procurar o que é a palavra sabotagem. Se você for procurar a etimologia da palavra sabotagem, você vai ver que essa palavra, ela vem do francês e vem exatamente daquela época da Revolução Industrial, de quando os processos industriais estavam começando ali. E a raiz dessa palavra é sabote. Sabote é na verdade, algo como um tamanco. É um calçado que as pessoas usavam nessa época. E o que elas faziam com esse calçado? Para elas poderem parar o processo de produção, elas jogavam o tamanco dentro das engrenagens dos equipamentos e aquilo fazia com que a linha inteira parasse. Então isso já nos dá uma ideia. Então aí nasce uma palavra que é sabotagem, ou seja, jogar lá o sapato naquelas engrenagens para que a linha parasse. Agora, isso também já nos dá uma ideia de algo. Sabotagem, nesse momento, quando a gente fala de sabotagem, é algo que é feito por vontade própria. E é feito para que você pare um processo, para que você interrompa um determinado processo. E se a gente falar de autossabotagem, o que a gente está fazendo? Por vontade própria, a gente está interrompendo um processo ou fazendo com que um processo deixe de fluir da forma como ele poderia fluir. Se pensarmos sobre essa questão de autossabotagem, em primeiro lugar a gente tem que entender assim, de onde será que vem isso? Por que será que eu repetidamente faço as coisas? Por que será que eu deixo de fazer também repetidamente as coisas que eu deveria fazer? Aqui no nosso cérebro tem uma coisa que é muito interessante. A neurociência estuda isso, a psicologia estuda isso, na PNL se fala muito sobre isso. O que o homem faz? De uma certa forma, o homem cria condições para ele se programar. Nós temos 3 partes lá do nosso cérebro. E essas 3 partes trabalham em conjunto, de maneira que a gente possa criar determinadas programações. E para que isso? Para que as coisas fiquem mais simples, para que a gente possa ocupar a nossa mente com outras coisas e que tudo possa fluir naturalmente. Mas não é bem assim sempre que as coisas acontecem. Então, em algum momento, talvez essa programação não tenha dado certo. E aí eu quero usar a metáfora de um computador agora para falar para você sobre isso. Mas antes eu quero te contar uma história também que eu considero uma história muito interessante. Eu tenho uma amiga que tem um netinho pequenininho. Esse netinho dela, um dia chegou para ela e disse assim: vovó, olha, queria te pedir uma coisa. Eu posso usar o seu celular? Eu quero celular, joguinho, vovó, celular. Posso usar o celular? Joguinho, vovó, celular. Aí a avó foi lá, tá bom, filho, ó, tá aí, usa o celular. E ela ficou fazendo as atividades dela, o netinho ali com o celular, mexendo no celular.
É o seguinte, quando eu peguei o celular de volta, Frois, você não acredita a quantidade de joguinho que aquele menino instalou dentro do celular. Aquele menino deve ter uns 5, 6 anos de idade. Por que ele instalou um monte de programa desse jeito? Da onde ele tirou aquele monte de programa para instalar? Da mesma maneira, isso acontece aqui com a gente. Muitos programas foram instalados também. Pode ser que a gente tenha buscado isso e pode ser que nem tenha sido a gente que buscou isso, mas os programas foram instalados. E, inicialmente, esses programas são instalados por quem? São instalados exatamente pelas figuras de poder na nossa vida. Freud falava muito sobre isso. Freud já dizia isso e usava inclusive uma metáfora para falar sobre isso. Mas antes de falar da metáfora, eu quero te falar do seguinte, ó. Se você está gostando, se até aqui está sendo legal para você, lembra de dar um like aí, compartilha com as pessoas. Se você é novo por aqui, está chegando por aqui agora, lembra de assinar o canal. Você pode assinar o canal clicando aqui ou clicando aqui em cima. E lembra de ativar o sininho para que você possa receber as novas atualizações assim que elas saírem na sua mão ou lá no seu escritório, no seu computador. Mas você sempre vai ter coisa nova. Psicologia, filosofia e a terapia no nosso dia a dia. Mas vamos voltar ao exemplo do Freud aqui agora, que era o exemplo que a gente estava falando. Freud usou uma metáfora para falar para a gente exatamente sobre isso. A forma como a programação começa a acontecer na nossa vida. Então a gente pode usar a mesma metáfora dele para entender melhor como essa programação começa a existir na nossa vida. O que ele fazia? Ou como ele usava essa metáfora? Ele trazia um iceberg e ele dizia pra gente, olha, o ser humano, aqui em cima, essa partezinha do iceberg que fica aqui em cima, representa o consciente do ser humano. Essa parte enorme que está embaixo da água representa o inconsciente. E essa parte que está na florzinha da água aqui, ela representa o pré-consciente ou pré-inconsciente, dependendo do lado que a gente está olhando. Ou seja, é algo que de repente está chegando do inconsciente e vai brotar para o consciente. E é o consciente que nos ajuda a identificar algo e a trabalhar com algo verdadeiramente na nossa vida. Ou seja, só as coisas que estão extremamente conscientes, só com elas eu posso tomar decisões que talvez sejam decisões mais claras, mais efetivas, mais eficientes e mais eficazes na minha vida. Talvez só assim eu consiga tomar decisões que são decisões claras para mim. Aquela parte que fica no inconsciente, ela de alguma maneira promove para mim, faz com que eu tenha ou que eu tome decisões que talvez não sejam tão saudáveis, não sejam tão boas para mim. Então é como se aquilo me obrigasse a tomar ou fazer determinadas escolhas que talvez não fossem tão boas. E isso acaba me prejudicando. Então a gente pode imaginar que a autossabotagem começa exatamente aí. Aí talvez você pense assim, mas será que o homem é assim mesmo? Essa coisa da programação? É aquilo que eu te falei. Não existe aqui, quando a gente usa o termo programação, não existe aqui nada de pejorativo. A gente só faz isso para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais leve, mais clara, mais rápida, para fluir tudo melhor. Mas como eu te falei, nem sempre é assim que as coisas acontecem. Então, na verdade, quando eu sou pequeno, o que vai acontecendo comigo? Determinadas informações vão chegando através das figuras de poder ou das figuras com as quais eu tenho contato, que talvez eu não consiga elaborá-las de uma forma mais adequada. Talvez eu não tenha ainda a capacidade cognitiva suficientemente desenvolvida para que eu possa entendê-las claramente. Talvez? Será que é talvez? Certamente que não. Uma criança não sabe diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Se você chegar para uma criança e disser que tem um monstro ali fora, ela vai acreditar. A gente acredita em tudo quando a gente é pequeno. E tem uma outra coisa que a gente faz também. A gente aprende por referência. É por referência que a gente aprende. A gente olha para as pessoas e aprende com aquilo que elas estão fazendo. Vou te contar uma historinha rápida aqui. Olha, tinha um amigo que eu sempre saía com esse amigo para a gente poder almoçar.
gente gostava de comer comida japonesa e a gente marcava e a gente ia almoçar. E ele tinha, um dia, ele disse assim para mim, não vai dar para comer aquela comida japonesa hoje não, porque eu vou sair com o meu filho e a minha mulher. E eu fui encontrá-los num restaurante, chegamos lá e a gente começou a almoçar. E antes que a gente fosse pegar o nosso almoço, o menino foi lá pegar a comida dele. Então ele é um menino pequenininho, criança mesmo. Ele pega o prato e ele vai servir e toda hora ele passa a mão aqui embaixo e põe algo no prato. Passa a mão aqui embaixo e põe algo no prato. Eu mostro isso para o pai. Disse, olha lá o que está acontecendo. Aí o pai olhou e falou, nossa, que estranho. Por que será que o meu filho faz isso, né? Eu fiquei quieto, falei, bom, não sei, mas eu fiquei quieto, mas eu sabia porque o filho dele fazia isso, porque eu já tinha observado outras vezes. Meu trabalho é observar pessoas, eu trabalho com isso. Aí eu vou pegar o almoço com ele, né? Nós fomos nos servir ali, e quando nós pegamos os pratos lá, ele trabalha normalmente de terno e gravata. Então ele usa paletó, usa terno, usa gravata e camisa de manga comprida. Diferentemente que eu uso mais camiseta, paletó e tal, ele não, ele usa camisa, sempre está de camisa, de manga comprida. Então ele dobrava a camisa e quando ele ia pegar comida, ele punha a gravata aqui dentro para não cair dentro do prato. Você já deve ter visto muitas pessoas fazerem isso. Colocava a gravata ali e ele ia pegar a comida e quando ele ia colocar a comida, ele dobrava a manga da camisa e ele puxava sempre a camisa para cima para não respingar a comida aqui. E o menino fazia exatamente igual. Se você perguntar para o menino o que ele faz, ele diz, eu não sei, eu só sei que eu faço. Por referência. Então ele está lá e por referência ele está fazendo isso. Então, entende? Os padrões acabam nascendo a partir de determinadas programações que estão sendo feitas. Um padrão de comportamento. Então, a gente tem determinados padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento que hoje a gente tem, que vão nos obrigar a fazer determinadas coisas ou nos impedir de fazer determinadas coisas. Eles estão aí, estão atuando. E normalmente esses padrões, de onde eles vêm? Do passado. Então são coisas do passado, elementos do passado que atuam na nossa vida ainda hoje. É assim que funciona. Coisas do passado que atuam na nossa vida ainda hoje. Agora tem uma outra coisa que acontece aqui também. Nós também desenvolvemos a partir dessas referências e das coisas que nos foram ditas, a gente acaba desenvolvendo algo que a gente chama de crença. E o que é essa crença? É algo que eu acredito, verdadeiramente eu acredito nisso. É algo que para mim tem um significado enorme. E nem estamos discutindo aqui se isso é verdadeiro, se isso é real ou não. Mas isso tem um significado. E eu trabalho com aquele significado, daquilo que eu imagino que seja tão verdadeiro. Então, para algumas pessoas, elas têm uma determinada crença de que as mulheres elas são fáceis, os homens são brutos, os que têm a cor da pele fazem isso, os que não têm cor de pele assim fazem aquilo. Determinadas crenças que foram sendo estabelecidas ao longo da nossa vida e que de alguma maneira também vão interferir na nossa autoestima e na nossa autoimagem. Então as crenças, elas são extremamente complicadas neste sentido. E por que elas são complicadas? Porque muitas vezes elas estão enraizadas. Muitas vezes essas crenças estão enraizadas. Então é necessário que eu escape um pouco mais para chegar exatamente no ponto onde essa crença começou, a partir de onde isso começou. E lembre-se que isso interfere na autoestima e na autoimagem de uma pessoa. Imagine uma pessoa que tem ouvido durante sua infância inteira que ela era burra. O que pode acontecer com esta pessoa hoje? Uma pessoa que durante a vida inteira, ou a sua infância inteira, tem ouvido que ela era feia. O que pode acontecer com ela hoje? Como é que será que ela se enxerga? Como será que ela se percebe? Então, muito da autossabotagem, muitas vezes, vem a partir das crenças, daquilo que eu desenvolvi lá atrás, e são coisas que eu comecei a acreditar, e eu acreditei piamente nessas coisas, e talvez elas atuem
ainda hoje em mim também. Então é necessário que eu olhe para essas crenças. Mas aí tem uma outra pegada importante também. Talvez seja uma questão sistêmica. O que quer dizer sobre o que é uma questão sistêmica? Eu quero dizer com uma questão sistêmica. O que eu quero dizer com uma questão sistêmica? O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que interagem entre si em sinergia na busca de um objetivo comum. Na busca de um objetivo comum, seja esse objetivo conhecido ou não. Vou te dar um exemplo claro do que é um sistema. Nossa família. Nós interagimos entre si, entre nós. Nós interagimos entre nós e, ao mesmo tempo, a gente busca algo. Porque a gente sempre busca algo, mesmo que a gente não saiba exatamente o que a gente busca. Não entendeu? Vou te dar um exemplo sobre isso. Imagina um sistema fechado, um carro. Um exemplo é um carro. Né? Todos os equipamentos, instrumentos e toda aquela parte mecânica de um automóvel compõem esse sistema maior. Mas digamos que um elemento lá dentro daquele sistema não esteja funcionando bem. O sistema inteiro deixa de funcionar. Então, vamos imaginar que uma vela não esteja indo muito bem. Ela vai começar a dar problemas no motor, isso vai dar problema no carburador, isso vai dar problema no carro como um todo. Da mesma maneira, vamos imaginar que dentro da nossa família tenha alguém que tem determinadas crenças ou tem determinadas questões que não foram bem resolvidas ou questões que ficaram escondidas, de alguma maneira ficaram escondidas, e essa pessoa, o que ela faz? Ela acaba passando isso para frente. Só que vai chegar um determinado momento dentro da família que você nem sabe exatamente de onde isso veio. Você não tem ideia de onde vem, mas de algum lugar veio. E é uma questão que muitas vezes afeta uma pessoa. Está dentro do sistema dela. Aí tem um outro elemento aqui que também é muito interessante de se pensar. O outro elemento é o seguinte: muitas vezes alguém está tendo um benefício, ou seja, existe um benefício oculto. Algo que acontece dentro desse processo. Quando uma pessoa deixa de fazer algo ou quando uma pessoa faz algo, ela ganha algo. A gente sempre ganha algo com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente não faz. A gente sempre tem um benefício. É o que a gente chama de benefício oculto. Então esse benefício oculto pode existir dentro do processo. Se você passa por um processo de autossabotagem, talvez você devesse começar a pensar: o que eu ganho com isso? E quando se fala daquilo que a gente ganha, sabe o que é mais interessante? Que todo mundo que pensa sobre benefício, pensa que benefício é só positivo. Quem diz que algo negativo também não pode ser um benefício. Te confundi? Vou esclarecer. Eu me lembro de uma pessoa que ela dizia o seguinte: olha, em tudo nessa vida, seja no relacionamento, seja no que quer que seja que eu faça, eu sofro, eu sempre sofro. Parece que eu tenho que sempre sofrer, eu tenho sempre que sofrer, eu tenho sempre que sofrer. E um dia eu perguntei para essa pessoa: escuta, o que é que você ganha com esse sofrimento? Eu não ganho absolutamente nada. Nada, não ganho nada com esse sofrimento. É impossível, algo você ganha. Não ganho nada. Sofrimento, quem é que vai ganhar algo com sofrimento? Bom, e aí passa um tempo, e aí um dia ela solta a seguinte frase. Sabe? É como minha mãe dizia: só quem sofre é que está vivo. O que é que ela ganhava com o sofrimento? Vida. A possibilidade de estar viva. Era isso que ela ganhava com o sofrimento. Então, muito embora o sofrimento seja algo ruim, ele traz um benefício que é muito maior, que é o benefício de estar vivo. Aí talvez vocês perguntem: então, quais são as saídas e o que eu posso fazer a partir daí? Eu vou te dar algumas dicas, lógico, agora vou te falar de algumas coisas que eu acho que elas podem te ajudar. A primeira delas, um processo terapêutico. Eu acho que ele é muito melhor do que um processo de coaching. Num outro vídeo, num vídeo passado, eu vou até colocar esse vídeo no card aí, ó. Coaching ou terapia, o que eu devo fazer? Num outro vídeo eu respondi uma questão de uma pessoa que me perguntava exatamente o seguinte: ela dizia: escuta, o que eu devo fazer? Eu devo fazer coaching ou terapia?
O coaching, ele é muito mais específico. O coaching tem uma especificidade muito grande. Ou seja, o coaching é para quem quer alcançar uma meta, um objetivo. Então você leva para o seu coach uma meta, um objetivo que você queira alcançar e ele vai te ajudar a encontrar elementos para você poder alcançar aquilo. Assiste esse vídeo que eu coloquei no card que vai ser bem legal para você, né? Processo terapêutico. Então aqui não se trata de um processo de coaching. E muitas pessoas às vezes estão emperrando num processo de coaching exatamente por isso, porque tem algumas questões que não foram bem resolvidas e aí ela não consegue atingir suas metas. Então talvez você não esteja conseguindo atingir suas metas exatamente por isso. Isso pode estar pegando nesse momento. Então leva isso em consideração, porque pode ser que isso esteja pegando nesse exato momento com você. Sabe outra coisa que é muito boa para quebra de crenças? Se relacionar com outras fontes, ou seja, ter outras referências. Então, busque outras fontes, busque outras referências, busque outras pessoas, fale com outras pessoas. Você vai encontrar um outro vídeo aí no meu canal também, onde eu falo de mudar de vida radicalmente e dou algumas dicas nesse sentido. Deixei no card aí para você também, você pode acessar esse vídeo porque ele vai te ajudar e eu acho que vai ser legal. Então busque essas coisas, porque essas coisas elas podem te ajudar. Quebra de crenças. Você, para quebrar crenças, o processo terapêutico ajuda muito. Mas os treinamentos, existem inúmeros treinamentos por aí que podem te ajudar e podem te ajudar muito bem. Nós temos um treinamento dentro da nossa grade, que é o Leader Training, que ajuda milhares de pessoas, que tem ajudado milhares de pessoas. Eu vou deixar o link aí para esse treinamento. Se você quiser, dá uma entrada, aí você sabe mais desse treinamento. Então, o treinamento pode te ajudar muito dentro de um processo como esse. Mas sabe uma outra questão que pode te ajudar e pode ajudar muito também? Você começar a ter uma percepção maior sobre você mesmo. Ah, como assim uma percepção maior sobre você mesmo? Da seguinte maneira, cada vez que acontecer algo, isso anota, pega essa dica aí, usa primeiro, depois você vê se funciona ou não funciona. Cada vez que você passa por um processo onde você sente que aconteceu aquele fato, ou você deixou de fazer algo, ou você fez algo que não queria, perceba como você está. O que é que você pensou naquele momento, o que foi que você sentiu, quais foram as sensações que você teve. Porque talvez, trazendo mais consciência para este momento, isso também pode te ajudar, pode ajudar muito. Bem, se você acha que esse vídeo te ajudou, lembra de compartilhar esse vídeo. E eu vou deixar uma playlist para você que pode te ajudar muito nesse processo também. E a gente se vê num próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Próximo Papo de Terapeuta. Daqui a uma semana a gente está de volta. Até lá, um grande abraço. Valeu!